Quem quer ser feliz de verdade? Quem quer ser feliz de verdade? Diga assim: eu preciso ouvir a palavra e obedecer a palavra. Eu preciso ouvir a palavra, diga, e praticar a palavra. Diga assim: eu estou no caminho da felicidade, do sucesso, da prosperidade, de uma vida extraordinária. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, a manhã de todos vocês. Que vocês tenham uma manhã incrível. E tem tudo para ser uma manhã maravilhosa. Nós vamos falar hoje sobre isso aqui, ó. Lê comigo. Mais uma vez. Como eu sempre faço questão de reforçar, e hoje nós temos referências muito pertinentes a um assunto que eu falo continuamente. Mais do que você participar de um culto, ouvir a palavra, é você desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Como sempre falo, não é mais informação que muita gente precisa. Tem gente que já tem informação demais. Precisa de revelação. E revelação vem de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. E nada na Bíblia está por acaso, nenhuma vírgula. Nada. O que você tem que colocar como inadmissível na sua vida é conhecer, ouvir, ler, meditar acerca de um Deus tão poderoso, glorioso, e não ver isso na sua vida. Não viver essas experiências incríveis. A gente se acostuma com tudo, se acostuma com o nível de fé, se acostuma com a igreja, se acostuma com a palavra. A gente se acostuma com os problemas, se acostuma com a dor, se acostuma com tudo. E tem uma frase que nós sempre falamos, que você vai ter o que você tolera. Como assim, bispo, com o que eu tolero? Não adianta a gente falar, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu não aceito aquilo outro, quando as suas atitudes mostram que você tolera. Você tolera porque se não tolerasse, se levantaria de uma forma diferente. Para agir diferente, pagar um preço diferente, custe o que custar. Custe o que custar. E custa. Custa. Mas como sempre digo, o preço todo mundo paga. A gente vai decidir qual que a gente quer pagar. Está todo mundo pagando um preço. A gente só precisa definir qual o preço que a gente quer pagar. Porque o preço está todo mundo pagando. Não é verdade? Só que uns para colher um tipo de resultado, outros para colher outro tipo de resultado. Tem preço que traz um resultado, tem preço que traz um outro resultado. E nós temos orientações incríveis para tratar com muita seriedade nossa vida espiritual, porque tudo depende dela. E eu vou começar essa leitura, e nenhuma leitura é por acaso. Eu acredito em algo chamado, diga comigo, graça, favor, bênção.
Não importa quanto conhecimento você tem, quanta instrução você tenha. Se você não tiver graça, favor e a bênção sobre a tua vida, você vai patinar na vida, vai continuar sendo roubado na vida, é aquele tipo de situação que a gente fala assim, a pessoa olha, parece que foi tão longe na vida, viveu tantas coisas, ou tem tudo para viver coisas estrondosas, tremendas, mas não vive. Né? Não vive porque não entendeu ainda o que significa buscar a Deus em primeiro lugar. Buscar o reino em primeiro lugar. Eu começo essa leitura por Apocalipse 3, que diz assim, ó. Lê você. Conhece o quê? Então, ponto. Para aqui, olha aqui para mim. Conheço obras ou conheço coração? Obras ou coração? Porque Deus conhece meu coração. Esse é o discurso mais pregado por todos. Mas o que está no coração sai em obras. O que está no coração vai sair. Inclusive a Bíblia diz que o que a boca fala do que o coração está cheio. Então, conheça as suas obras. Sei que você, diga comigo, não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É extremamente sério um crente que se torna morno. Porque o morno é uma pessoa muito difícil de mudar a mentalidade. Ele é conhecedor da palavra e ele perde o temor do Senhor. O frio não conhece. O frio não conhece. Não tem entendimento nenhum. Mas o morno ele já conhece. O morno talvez seja aquele que ele já esteve na posição de quente. Aquela chama, aquela fé viva, aquele temor. E de repente, eu fiz uma pergunta essa semana, acho que, não sei se foi segunda ou se foi quarta-feira, que eu posso fazê-la aqui novamente. Eu fiz uma pergunta que foi bastante interessante. Eu fiz a pergunta assim: quem quer a unção de Saul? Levanta a mão. Quem quer a unção de Davi? Levanta a mão. Quem não quer unção nenhuma? Levanta a mão. Que eu estou entendendo isso. Vou repetir. Todo mundo já escutou falar de Davi, não já? Sim ou não? Todo mundo já escutou, talvez quem esteja visitando não saiba muito sobre Saul. Mas vou fazer a pergunta de novo. Quem gostaria da unção de Saul? Levanta a mão. Aumentou. Quem gostaria da unção de Davi? Levanta a mão. Então, hoje levantou a mão porque quarta-feira estava aqui. Porque praticamente ninguém levantou a mão para a unção de Saul. E eu falei, mas qual é o problema? A unção foi a mesma. Foi o mesmo sacerdote que ungiu. Quem ungiu os dois? Samuel. Os dois receberam o Espírito Santo? Receberam.
Qual o problema então? Está na pessoa. Saul não priorizou a coisa certa. Saul não teve caráter para manter a unção que recebeu. Não teve estrutura. Saul, que é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, o Espírito tomou a vida dele e mudou o coração dele. Saul profetizou, cheio do Espírito. Cheio do Espírito, ele profetizou. Mas Saul perdeu tudo isso. Ele recebeu? Recebeu. Teve fé para manter? Não. E aí, grave uma coisa muito séria que nós falamos na quarta-feira, e o bispo Vitor começou a falar na sexta-feira passada. Muito séria. Diga assim, ó, presta atenção, ó. Vai soar mal para alguns, mas não deixa não. Diga assim, ó, aquilo que eu não mato vai me matar. E eu vou te provar isso. E quando eu falo de morte, mata o seu casamento, mata a sua vida financeira, mata o seu espiritual, mata. O que você não mata vai te matar. Nós falamos na quarta-feira que quando Deus deu a direção para Saul, que onde ele começou a cair, que fosse e destruísse completamente os filisteus, e ele foi e fez pelas metades, e desobedeceu o Senhor, o que o Senhor estava mostrando? Faça, porque isso é para o teu bem. Elimine esse problema de uma vez, acabe com ele de uma vez, porque senão ele vai voltar contra você. Está entendendo ou não? Aí, na quarta-feira nós discorremos a história. Ele, por ter desobedecido a Deus numa guerra contra os filisteus e não fez o que Deus mandou contra os filisteus, primeira coisa que ele perdeu. Já no mundo espiritual, o reino, o Senhor, Samuel vem e diz, você desobedeceu, Deus teria estabelecido o seu reino, agora ele já escolheu o outro melhor do que você. Depois, tem um versículo que diz, presta atenção, ó. Tem um versículo que diz que ele enfrentou uma guerra a vida inteira contra os filisteus. Sabe o que é um problema fazer parte da tua vida uma vida inteira? Sabe? Quem está entendendo? Sabe aquele problema que não era para fazer parte, porque quando Deus falou assim, elimina, acabou, você tem graça para isso, você tem unção para isso, eu estou indo com você, você tem graça para eliminar de uma vez por todas. Mas, obediência parcial é o quê? Desobediência. Aí ele disfarça, preserva algumas coisas, alguns rebanhos, preserva o rei, e inventa que aquilo era para sacrifício ao Senhor, para ofertar ao Senhor. Mentira. Então aquilo que ele não destruiu, ele enfrentou uma vida inteira. Pior, quando ele perde o Espírito Santo e começa a ser influenciado pelo diabo, o que acontece com ele? Ele começa a travar guerras contra quem não era inimigo dele. Quem ele passou a perseguir? Davi era inimigo dele? Não, Davi amava ele. Está acompanhando comigo a história? Sim ou não? Quem que era o grande problema dele? Os filisteus. Ele tinha que estar travando a guerra contra quem? Mas ele estava gastando tempo para perseguir Davi.
Está entendendo? Aí um dia ele está gastando tempo, exército, correndo atrás de Davi. Só chega a notícia e fala assim: os filisteus estão invadindo o teu reino. Porque devia estar lá cuidando do que era dele, mas ele estava travando uma guerra contra quem não era o inimigo dele. Quando falaram isso, ele vai correr. Mas já era tarde demais. Os filisteus, na guerra contra os filisteus, do qual era para ele tinha graça e unção para destruir, ele perdeu a unção. Ele perdeu o Espírito Santo, depois ele perdeu os filhos, e na guerra contra os filisteus ele perdeu a vida. Detalhe: todo mundo, quando ouve a história de Davi, acha que Saul, o reinado de Saul foi curtinho. Foi 42 anos, meu filho. 42 anos vivendo desgraça. 42 anos vivendo o inferno. Quem quer viver uma vida inteira o mesmo problema? Isso aqui é religião. Isso não é religião. Isso é um estilo de vida que te liberta da escravidão. Isso é um estilo de vida que te leva a viver uma vida vitoriosa. Porque roubado muitos de vocês estão sendo ao longo dos anos. Já era para não estar vivendo isso mais. Tem gente que já não era para estar passando pelo que está passando, não era para estar vivendo o que está vivendo. Mas o famoso não é bem assim, faz com que você haja de forma errada. E o mal vai roubando sua paz, roubando sua prosperidade, roubando sua comunhão com Deus, roubando seu sucesso, roubando todo o destino lindo que Deus tem para você. Aí Deus olha, o que eu tenho contra vocês? Vocês se tornaram mornos. Estou a ponto de vomitar vocês. Deixa eu voltar aqui. Ele deveria estar lutando contra quem? O que pode significar os filisteus? Os filisteus queriam tomar o reino dele. Os filisteus queriam matar a família dele. Os filisteus queriam acabar com a vida dele. Então, quem era o problema dele? Os filisteus. Mas ele estava guerreando contra quem? Contra quem? Então, o que significa isso hoje? Tua mulher, teu marido não é teu inimigo. Às vezes você começa uma guerra com quem não é o inimigo, quanto o verdadeiro inimigo está lá fora aqui. Você deveria já estar rompendo, vencendo profissionalmente, vencendo financeiramente, avançando, crescendo, vencendo em todas as áreas da vida, mas a guerra, toda a energia está sendo gasta na direção errada, enquanto o filisteu está ganhando território, está destruindo. Quando o perigo está em colocar o que não tem nenhuma relevância no lugar que verdadeiramente é importante. Às vezes a gente vai colocando tantas coisas que não são tão relevantes e tão importantes no lugar de quem realmente é importante e relevante. Como outro dia falando, me perguntaram aqui nessa reunião, qual é a diferença dos dois então? Coração. Um amava o reino, o outro amava a Deus. Um priorizou o reino, o outro priorizou a Deus. Um disse, vai comigo, me honre diante das pessoas. O outro está dizendo, Senhor, retire qualquer coisa de mim, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. Põe em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Aí é que está a diferença. Nós aprendemos na Bíblia, né, que quando você estuda, tem uma frase que usa muito aí fora, que o sucesso e o fracasso também deixa rastros, né? Tanto sucesso como fracasso deixa rastros. E nós podemos ver e discernir isso na Bíblia, o que funcionará ou não. Marcos 3 diz assim, noutra ocasião, ele entrou numa sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada.
Alguns deles estavam procurando, diga comigo, alguns deles estavam procurando o quê? Um motivo para acusar Jesus. Por isso, observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta, profundamente entristecido, diga comigo, por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão, e ele a estendeu. E ela foi o quê? Olha que tragédia. Tragédia, um milagre não, tragédia. Então os filisteus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, que eram, inclusive esses dois eram inimigos. Mas eles se uniram contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: qual a motivação que eles estavam ali? Você leu. Olha que tragédia. Os fariseus, eles foram levantados por intermédio de um sacerdote chamado Macabeus. O termo fariseu é derivada de uma palavra que significa, diga comigo, separados ou purificados, sugerindo seu compromisso com a observância religiosa da lei de Moisés e com a pureza ritual. Quer dizer o quê? Que eles foram criados com o propósito certo. Eles foram criados com a motivação certa. A intenção, o início de tudo, porque eles nasceram em um período de intensa mudança e influência externa na Judéia, incluindo a ocupação do Império Romano. Então ali eles nasceram, para separar, para que eles não se misturassem com a religião e virasse tudo uma mistura, então surgiram em resposta à necessidade de preservar a identidade religiosa judaica. Só que o problema é que virou só uma religião. Virou uma religião presa a dogmas, a preceitos, a tradições, simplesmente presas a rituais. Olha aqui para mim e me diga uma coisa. Vamos supor que tem uma pessoa com a mão mirrada, atrofiada aqui. Aí Jesus vem e diz: estenda a mão. E cura esse homem da mão mirrada. Você vai ficar encantado com o milagre ou você vai ficar encantado ou escandalizado porque Jesus curou no sábado? O que era para mexer com você? Peraí, o que esse cara fez não é normal. O que ele fez é sobrenatural. Mas milagre não mexia mais com eles. Porque a religião, a religiosidade, sufocou, matou a fé verdadeira. Aí o que acontece? Se tornaram aquele povo que a princípio tinha as intenções e motivações eram boas,
que estava ali, nasceu para manter a palavra, a pureza da palavra, viver de forma separada, com o tempo for perdendo a essência no Deus vivo, foi perdendo a essência, e a religiosidade, o cumprimento de regras e protocolos foi o que prevaleceu. Por que o senhor está pregando, o senhor está me contando essa história? Você pode ficar sentado aí e virar um religioso. Legalista que olha para os outros, só aponta o dedo, é um crítico. Como eu estou falando na quarta-feira. Como eu estou falando na quarta-feira. Quiser assistir meu culto de quarta-feira, vai lá assistir. Sujeito que chega na igreja, fala em línguas, e essa mesma língua dos anjos chega em casa, ofende a família, briga com a família, xinga a mulher, xinga o marido. Que língua é essa, meu filho? Que língua é essa? Que espírito é esse? Que contradição é essa? Eu falo em línguas na igreja, mas a língua que louva a Deus em línguas estranhas é a língua que fala do outro, que julga, que ataca, que critica, que zomba, que amaldiçoa. Está entendendo ou não? Sim ou não? Olha que coisa, aí, por que eu não vi, por que eu não consigo? Mas claro, aquela fé inicial, ela mudou. Aquele temor inicial, ele mudou. Tem um versículo em Lucas 18, deve ser lá por 9, 10, 11, que diz assim: será que quando o Senhor vier, Ele achará fé na terra? É uma decisão que nós vamos tomar. É uma decisão. Muito séria, por sinal. Então, eles viram um grande milagre, mas saíram dali decididos. Você leu o versículo comigo? Leu ou não? Saíram dali decididos o quê? Fazer o quê? Matar Jesus. E por que eles decidiram matar Jesus? Que estava fazendo o bem, curando, libertando, abençoando pessoas. Por que eles decidiram? Por inveja e religiosidade. Só por isso. Então ele lhes respondeu: se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair em um poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? Jesus respondeu: se um de vocês tiver uma ovelha e no sábado ela cair num buraco, será que ela não vai fazer, será que não vai fazer tudo para tirá-la dali? Jesus está falando, esse ser humano está no fundo do poço, vocês iam fazer pelas ovelhas, pelo boi de vocês, vocês não fazem por um ser humano? É igual aquela história que a gente escuta de vez em quando, né? Eu odeio gente, mas amo meus cachorros. Olha que coisa louca. Cristão não pode ter esse comportamento. Jesus não morreu pelo seu cachorro. Jesus morreu justamente por esse ser humano, por mim, por você e pelos seres humanos falhos que existem por aí. Mas é uma loucura. E a gente, por não conhecer, fala besteira, asneiras, tem comportamento ridículo, que aí o Senhor está olhando e fala assim: tomara que você fosse quente, porque está me causando mal-estar, indigestão. Estou chegando ao ponto de querer vomitá-lo da minha boca. Quantas vezes você vomitou? E por que você vomitou? Não comeu algo que fez tão mal? Sim ou não? Fez tão mal que você nem consegue segurar. Tem que botar para fora. Aí você olhar e pensar que existem pessoas com seu comportamento, com as suas atitudes que estão causando mal-estar.
É muito sério. É aquilo que eu sempre falo. Vida nós só temos só essa. E esse processo nosso aqui é de preparação para determinar para onde nós iremos pós essa vida. Que é o que eu estou ensinando a vocês há vários dias nas quartas-feiras. Quem nasce 2 vezes vai morrer quantas? Quem nasce 2 vezes vai morrer? Quem nasce 1 vez vai morrer? Ai, bispo, não entendi nada. Vai procurar no YouTube depois. Você vai entender melhor, porque é 2. Porque o famoso você vai para o inferno é só o lugar de transição. Ele sim é transição. Eu acredito que assim como Jesus, você viu que Jesus ficou indignado, irado ao ver a hipocrisia deles. E ele fala, o texto você leu comigo, né? Jesus ficou irado com aquilo e profundamente triste. E deu uma resposta àquilo, foi justamente curando aquele homem. Essa mesma ira santa deveria estar no nosso meio hoje. Essa mesma ira santa. Contra coisas que nós não compactuamos. Contra coisas que não se discute. Contra coisas que não têm concessão biblicamente. Né? E a igreja, ela vem fazendo muitas concessões ao longo do tempo. Muitas concessões. E não deveria, né? Não deveria. A igreja, uma fé religiosa, simplesmente religiosa, endurece corações. Diga comigo, uma fé religiosa endurece corações. Você já viu quanto mais a pessoa se sente santo, ou se julga santo, mais julgador ele se torna? Ele define, não é o Senhor, ele fala, aquele vai para o inferno, aquele vai para o inferno, aquele vai para o inferno, aquele lá não tem Deus, aquele lá não tem Deus, aquele outro não tem Deus. O Espírito Santo passou longe dali. Quando na verdade nós deveríamos arrastar pelo exemplo também. Puxar pelo exemplo. Dá a próxima referência, por favor. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Presta atenção no que eu vou ler a partir de agora. Lê lá, por favor. Quando um espírito imundo sai de um homem. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. E não o encontrando diz, 2 pontos, lê você em voz alta. Voltarei para onde? Mas aonde é essa casa? É o homem. Voltarei para a casa de onde saí. Um espírito imundo faz da vida de um homem a sua casa, sim. Quantas pessoas Jesus libertou, e a gente na igreja, né? Quantas pessoas Jesus libertou que tinha legiões de demônios? Maria Madalena que tinha 7 demônios. 7 por quê? Cada um para destruir uma área da vida, um pilar da vida. Legiões que não tem mais aonde o cara fazer absolutamente nada, senão morar no sepulcro, onde só tem morto. Rouba tudo, devasta a vida da pessoa. E ele faz da vida dessa pessoa a morada dele. Aí, é como aquela pessoa que chega na igreja, deseja morte, tomada por vícios, tomada
pelo espírito de mágoa, revolta, no espírito de miséria na vida dela, nunca vai, não prospera, não sai do lugar, uma enfermidade que vem devastando a vida dela, roubando, destruindo, ele é repreendido. A palavra entra, orações, ela participa de orações poderosas e aquele mal é repreendido da vida dela. Mas o texto diz que esse mal ele vai tentar encontrar lugar. Eu vou tocar num ponto que eu estou vendo isso nos últimos dias assim, bem claro para mim. Bem claro, de novo, por mais que a igreja é uma igreja que prega, como eu gostaria, ainda vou pedir em oração para que Deus acrescente, para que a palavra que sai do altar entre realmente com muito entendimento, porque o que eu tenho visto nos últimos tempos é uma coisa que é tão pregada na igreja, só que pessoas ignoram. Eu tenho visto pessoas ignorando. É só você parar e olhar para a história da sua família. Olhe para a história da sua família. Olhe lá para a história dos seus avós, olhe para a história dos seus pais, dos seus tios, veja qual foi a área que prevalece, qual é, a área de destruição. Você vai chegar à conclusão. Meus pais tiveram problema sério no casamento, minhas tias são todas separadas, meus tios são todos divorciados, meus tios tiveram bastante recurso, prosperaram, meu pai teve recurso, prosperou, mas perdeu tudo. Tem gente na minha família, todo mundo tem uma determinada enfermidade, todo mundo terminou sozinho, terminou num quarto sozinho, amargurado, rancoroso, infeliz. Eu vejo isso. Nos últimos dias eu tenho visto isso. Eu falo, gente, presta atenção. Você não está vendo a história se repetir, não? E não vai se levantar, não? Não vai se posicionar? Não vai ter uma atitude ativa, uma fé ativa, para dizer, chega! Porque a próxima geração são seus filhos. A hora que termina de uma, vai para outra. Termina da outra, vai para outra. Quando chega e encontra, diga comigo, a casa varrida, em ordem. Se eu mudar a tradução, está assim, mudar a tradução não. Se eu for para um outro livro, está assim, vazia. Vazia. Sabe o estado que você chegou na igreja um dia, hoje está chegando? Isso tudo muda. Isso aí não tem, é possível mudar, tudo muda. Só que é uma guerra para a vida, porta fechada para a vida. E uma vida inteira. Então, diga comigo, vai e leva outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Sabe aquela desgraceira, aquela destruição do passado? O mal foi arrancado, repreendido, agora mantém a porta fechada. Lê isso aqui. Um lugar vazio ele vai entrar. Um lugar vazio ele vai entrar. Você já leu como aconteceu com Saul? Leu ou não? O Espírito Santo saiu e foi para Davi. Quando o Espírito Santo saiu e foi para Davi, um demônio entrou. Imediatamente o espírito imundo entrou. E aí, entrou e fez o quê, bicho? Começou a devastação. Ele começou com aquela possessão, que é a possessão mais comum que tem hoje. Sabe como chama? Possessão intermitente. Direto alguém fica endemoniado.
Fica mesmo, bicho? Fica. Quando você fala assim, é uma desgraça, eu vou arrebentar, eu vou matar, ô filha da mãe. Posso ser assim. Aí daqui a pouco cai a ficha e fala assim, ai, me perdoa, fiz besteira, me desculpa. Não vou fazer mais isso. Aí daqui a pouco de novo, tem raiva de você, tem um ódio de você. Eu nunca mais vou fazer isso. Nunca mais. Me perdoa. Eu nem vi quando eu falei. Isso é demônio, meu filho. Possessão intermitente. Personalidade do demônio, personalidade da pessoa. Personalidade do demônio, personalidade da pessoa. Só que tem uma hora que vai entrar do demônio e não sai mais. Não sai mais. Como é que Saul terminou? Como foi? Ele terminou, ia ser morto pelos filisteus, que ele já foi ferido na guerra. Aí você vê que o demônio estava lá mesmo, né? Que o orgulho dele dizia, eu não vou morrer pela mão dos filisteus. Se lançou na sua espada. Um espírito que tragou a vida dele. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou, feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Diga comigo, ele respondeu. Vamos lá em voz alta, diga, ele respondeu. Antes, vírgula, felizes são quem? Quem são felizes? Não é Maria, viu? Não é Maria, não é minha mãe que é feliz. Feliz é aquele que ouve a palavra e obedece. Esses são os felizes de verdade. Esses são felizes, esses são abençoados. Quem quer ser feliz de verdade? Quem quer ser feliz de verdade? Diga assim, eu preciso ouvir a palavra e obedecer a palavra. Eu preciso ouvir a palavra, diga, e praticar a palavra. Diga assim, eu estou no caminho da felicidade, do sucesso, da prosperidade, de uma vida extraordinária. Mas muita gente não acredita nisso. Muita gente não acredita nisso. Não acho que seja isso. Mas tem gente vivendo, filho. Tem gente, a história sendo completamente transformada, de forma linda. O que significa lugar vazio? Vazio da presença de Deus, vazio do Espírito Santo. Eu preciso encher. Se eu encher, o diabo não vai encontrar lugar, ele vai tentar voltar, vai tentar, mas por onde ele vai entrar? Está cheio. O Espírito está aqui. Por onde ele vai entrar? Um lugar vazio nunca será um lugar vazio. Se você não entendeu isso, ele vai ser ocupado, não tem lugar vazio. Não existe lugar vazio. O que a gente vê aí na rua? Tem um imóvel fechado, tem um imóvel, ele fica desocupado? Geralmente os próprios moradores de rua não quebram, não entram, não invadem, não entra tudo lá, faz toda a sujeira, aquela imundície lá. Não faz? Não fica vazio. É o que ele quer fazer. Isso é sério. Nós precisamos tratar isso com muita seriedade, porque antes de aceitarmos Jesus, havia uma força maligna que dominava. Se você está acompanhando a construção do raciocínio,
Você está vendo que Jesus, a primeira leitura, Jesus disse: olha, você não é frio nem quente, mas morno. Morno é o crente. Morno, conhece a palavra. A casa que foi desocupada, porque o espírito saiu, o espírito imundo saiu. Quando ele volta, ele não volta sozinho. Quantos mais ele traz com ele? 7. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Você já viu? Ixi, fulano desviou. Meu Deus, está possesso, está endemoniado. É assim. Você já viu? Nossa, o fulano estava na igreja, estava uma benção. Agora é irreconhecível. É assim. É assim que acontece. Porque agora a casa está vazia. Se a gente não encher a casa, a nossa casa espiritual do Espírito Santo, alimentar da palavra, eu não tenho vontade. Come só quando você tem vontade, vendo o que vai dar. Se alimente só quando tem vontade, vendo o que vai dar. Em pouco tempo você está numa cama. Espiritualmente é a mesma coisa. Jesus não diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca dele. Todos os dias sai o alimento. A palavra são delícias. E nós precisamos tratar isso com muita seriedade. A próxima referência para mim, por favor. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Eu disse que antes feliz, quem são, gente? Quem? Olha, nos últimos dias, eu não toco nesse assunto, porque meu altar é para ser ensinado e alimentado a minha igreja. Eu ainda falei sobre isso essa semana. Alguém comentou conosco que o pessoal respeita muito a igreja, mas tem uma observação sobre a igreja, que a igreja é muito fechada. Aí eu falei, é verdade, a igreja é fechada. Por quê? Vocês não trazem gente, vocês não trazem... Nunca. Nunca. É só você olhar o que acontece por aí e eu vou pelo que eu atendo. Por quê? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Correto? Você nunca sabe o espírito que está numa pessoa para ela alimentar. Espera aí, é o que eu falei. Qualquer um entra na sua casa e cozinha para a sua família? Sim ou não? Você permite que os seus filhos vá na casa de qualquer um? Sim ou não? Você sabe quem são as pessoas para que você libere os seus filhos para ir à casa dessas pessoas? Ou que essas pessoas venham à sua casa? Sim ou não? Sim ou não? Então, isso é sério. Você luta tanto para incutir o certo na vida dos seus filhos, dar uma educação, formar o caráter dele, o caráter espiritual, e rapidamente alguém com um ensinamento totalmente contrário àquele que você tem para seus filhos, planta algo dentro deles e para você tirar dá trabalho. É verdade ou não é? E mais uma coisa, come hoje aqui, come hoje amanhã ali, come lá não sei o que, come lá não sei o que você vai ter uma bela indigestão, é você que está vomitando. Não sabe mais em acreditar, não sabe mais no que crer, porque não escolheu uma liderança, não escolheu uma mentoria, está comendo de várias fontes, e nem todas as fontes são puras, nem todas, falar é fácil, agora viver é que é outra coisa. Nesse momento, o evangelho está um escândalo no Brasil. Nesse momento,
Tem ministérios inteiros dissolvendo. Nesse momento, essa semana eu recebi mensagens de pastores que não faz parte do meu ministério me pedindo socorro e ajuda por conta dos seus casamentos chegando ao fim. Não é brincadeira. Não importa o quanto você conhece da Bíblia, se você não viver, ele te arrebenta, o diabo te destrói. Felizes os que ouvem e obedecem. Não quem ouve. Feliz é quem ouve e obedece. Feliz é quem ouve e coloca em prática. Esses são os felizes. Porque saber vai mudar nada. E a gente trata isso com muita seriedade. Porque a ideia não é fazer movimento. Nós não queremos uma igreja lotada de morno. Evangelho é renúncia. Evangelho é sacrifício. É crucificar a carne. Ah, Jesus morreu por mim, mas ele diz que se você não... Você carrega a sua cruz também. Então você crucifica a sua carne como ele. Quer nascer como ele nasceu, quer viver como ele viveu, também morra como ele morreu. Ah, eu preciso morrer, bicho? A carne sim. Eu crucifico ela, você não me domina, você não... Eu vou lá, eu crucifico a minha carne. Não alimento você, não cedo a você, eu vou pagar o preço. Quem está satisfeito, despreza o mel. Mas para quem tem fome, diga comigo, até o amargo é... A alma farta pisa o favo de mel. Ontem eu encontrei uma senhorinha, que ela disse assim para mim, muito bonitinha. Ela disse assim para mim, está com 91 anos. Ela disse assim, 70 anos na fé. 70 anos vivendo o Evangelho, bispo. Lúcida. E ela fala que o segredo da lucidez dela é ler a Bíblia. Quando ela falou assim, 70 anos, sabe o que eu respondi para ela? Hoje não tem mais cristão como a senhora. E eu vou te provar. 70 anos sem titubear, 70 anos vendo coisas e mais coisas, 70 anos. Será que as igrejas que ela passou não teve escândalo? Você acha que sim ou não? Com certeza. Teve gente que caiu em pecado? Sim ou não? Teve lideranças que errou? Sim ou não? Teve irmãos que estavam ocupando uma posição e de repente esses irmãos não foram testemunho e ela viu isso acontecer. Será que ela não viu isso acontecer? Viu. Será que ela não teve problema? Será que ela não teve dor? Será que ela não passou por situações? Sim. Mas 70 anos ela esteve lá firme, alicerçada na fé, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, olhando para o Senhor, o autor e consumador da fé dela. Hoje, o que acontece? Ai, não gostei da pregação hoje, estou chateado, vou parar. Acho que eu não vou mais na igreja. Ai, eu não gostei do irmão. Ah, estou chateado com o irmão. Ai, é porque eu vi coisa na igreja que eu não concordo. Ah, vai nascer de novo, sou. É verdade. Não, eu não nasci de novo, estou buscando um pretexto. Não, eu não sou perfeito, mas eu quero o lugar perfeito. Não, eu não mudei em nada, mas eu quero que todo mundo ao meu redor seja mudado. Isso se chama hipocrisia. Não vou olhar para a direita, não vou olhar para a esquerda, não vou olhar para quem quer que seja. Será que nesses 70 anos ela não viu o pastor cair? O pastor adulterar? E ela permaneceu firme? Não concordando, mas aquilo não moveu a fé dela. Porque a fé dela é pessoal.
A fé dela, o relacionamento dela é com Deus. A mesma coisa eu falo da minha mãe. Minha mãe deve ter beirando seus 50 anos de fé. Mas eu vejo a constância, o amor a Deus, o continuar, vai terminar na fé. Aí a gente precisa rever. Porque a alma farta, quer dizer, eu estou abençoado, eu já saí daquele sufoco, eu não estou mais no fundo do poço, porque quando a gente está no fundo do poço, o único lugar que a gente quer estar é na igreja. É verdade, não é? Qual é a melhor hora do dia? Culto. Está na igreja, louvando, adorando. Se eu pudesse. Quantas vezes a gente escutou essa frase? Se eu pudesse, eu trazia a cama para a igreja. Não é verdade? Mas quando a alma está farta, já abençoada, já não estou mais naquela situação, naquele fundo de poço. A alma farta pisa o favo de mel. Mas a alma faminta, todo amargo é? Palavra vem, foi amarga. Uma pessoa fala, louvado seja Deus, eu precisava desse remédio. Não é verdade? Eu precisava dele porque é esse remédio. Porque, como a gente antigamente falava, não é o docinho que cura não, é o amargo. Não é verdade? É o remédio amargo. Mas, hoje a gente só quer, remedinho docinho. O povo de Israel, quando estava lá oprimido no Egito, e debaixo da graça de Deus, continuava crescendo. Quanto mais oprimido, mais eles cresciam, mais eles avançavam. Quando Deus tira eles do Egito, eles já estão a caminho da terra prometida, e Deus coloca uma coluna de nuvem, Deus coloca uma coluna de fogo, manda o maná todos os dias, o pão do céu com sabor de mel, manda carne, manda água, jorra tudo. Agora reclamava de tudo. Já não era escravo mais, estava a caminho da terra prometida, mas agora reclamava de tudo, nada estava bom. E foi justamente isso que disse, vocês vão cair nesse deserto, vocês não entram na terra prometida. Quem está entendendo? A gente não pode se acostumar com as coisas espirituais. De vez em quando você precisa fazer algumas coisas com você, algumas coisas que te lembrem desse tempo, que te faça lembrar do tempo da amargura, que te faça lembrar do tempo da dor, que te faça lembrar do tempo de aflição. De vez em quando você precisa fazer igual o povo judeu, faz um pão de ervas amargas e come ele obrigatoriamente para ele amargar a tua boca e se lembrar do tempo de amargura na sua vida. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou, diga comigo, que amou o salário da injustiça. Mas em suas transgressões foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou, diga comigo, e refreou, o quê? Meu Deus, para pensar, o cara é profeta, o cara diz que é cheio de Deus, que tem as revelações, mas o cara não tem discernimento da loucura que está fazendo e Deus tem que usar uma jumenta para falar com ele. A jumenta tinha mais sensatez. Sabe por quê? Porque quando ele estava indo fazer o errado, que Deus falou que não era para ele fazer, a jumenta enxergou o anjo com a espada que ia arrebentar com ele. Mas ele não enxergou. O profeta não enxergou. Está cheio de profeta cego. Insensato. Esses homens são fontes sem água, névoa impelidas pela tempestade, e escuridão das trevas lhe está reservada. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância,
e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Olha que coisa louca. Eu não preciso nem entrar nesse ponto, né? Porque se eu falar assim, de vez em quando não parece que um animal tem mais discernimento que um ser humano? Sim ou não? Parece que um animal tem mais discernimento que o ser humano. Olha que ponto de insensatez. A jumenta estava fugindo, recuando, e ele batendo na jumenta. Ele desceu o cacete na jumenta. A jumenta estava tentando salvar ele, a jumenta estava esquivando, porque ela viu o anjo esquivando e foi, pressionou ele, mas ele desceu a lenha na jumenta. Sabe o que Deus fez? Abriu a boca da jumenta. Imagina que coisa doida, né? A jumenta falou: o que eu te fiz? Quantas vezes eu fiz isso com você? Você não está vendo ali, ó? E o anjo falou para ele: se não fosse a jumenta, você estava morto agora. Se não fosse ela, você estava morto. Eu teria preservado a vida dela, a sua estava. Você teria partido. Porque alguém que se diz de Deus não tinha discernimento nenhum de Deus. Alguém que dizia ter conhecimento das coisas sagradas não tinha discernimento nenhum. É muito sério isso. Dá a próxima referência, por favor. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção. Pois, em voz alta, por gentileza. Mais uma vez. Mais uma vez. O homem é escravo daquilo que o domina. Peça o Espírito Santo que te dê discernimento sobre isso. O homem é escravo daquilo que o domina. Você precisa identificar o que tem dominado a sua vida. Sentimentos negativos, inveja, amargura, outros promiscuidade. Balaão era dominado pela ganância ao dinheiro. Balaão se vendeu por dinheiro. A ganância dele. Então é aquela pergunta: o que tem dominado você? Desejos sexuais compulsivos, mentira, orgulho, avareza. O que tem dominado você? Porque o homem se torna escravo daquilo que o domina. Ah, eu não sou escravo de nada. É escravo daquilo que te domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, então estão em pior estado que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio. Diga comigo: o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a se revolver na lama. Olha o ditado. Depois de liberto, depois de transformado, depois de viver coisas tão incríveis, sobrenaturais, eu sou vencido por aquilo que me dominava. Eu me torno como o cão que voltou ao vômito, como a porca que voltou a rolar na lama. Isso é triste. Sabe um grande sinal que algo não está certo dentro de você? Vou te dar esse termômetro. Você já viu quando o seu organismo, você fala assim: eu não tenho fome, eu não tenho sede. Não tem algo acontecendo no seu organismo? Sim ou não? Você está doente. Quando você perde a fome espiritual,
é o primeiro sinal que algo está errado. É o primeiro sinal que tem uma coisa muito errada aí. Você perdeu a fome. Perdeu o apetite espiritual. E aí, só para fechar esse tema, eu vou trazer, dá a próxima referência para mim. Pode pular. Presta atenção nisso aqui. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo que possuía. Diga comigo, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai. Diga essa palavra comigo. Onde já havia armado acampamento anteriormente. E onde, levanta bem alto agora, diga assim, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Há lições muito importantes nessa escritura. Uma pessoa que obedece a Deus é abençoada em tudo. Ela nos ensina que o texto é mais ou menos assim, ó. Abraão, no momento por causa da fome, ele volta ao Egito, e nesse trajeto de voltar ao Egito, quando ele está retornando, ele encontra um lugar chamado Betel. Diga comigo, Betel, casa de Deus. Onde ele havia levantado o primeiro altar. O primeiro altar dele ao Senhor. Há momentos na vida que a gente precisa parar e voltar lá atrás. Aonde eu levantei meu primeiro altar. Minha primeira fé. Meu primeiro amor. Eu preciso parar, porque o texto diz que Abraão, você leu comigo que Abraão, Ló foi com ele. Outro dia, deve ter umas 2, 3 semanas, eu falei de Abraão e Ló. Ló foi chamado de o justo Ló. Só que Ló, inclusive nós falamos ontem, o tema aqui dos homens, dos valentes, foi justamente a diferença do justo Ló. O justo Ló, você olha a história, o relacionamento de Abraão com Deus era isso. Aonde ele chegava, ele levantava um altar em comunhão a Deus. O momento que ele andou, voltou, foi na direção que não estava, ele voltou e Deus trouxe ele de volta aonde ele havia inicialmente, o primeiro altar que ele levantou o Senhor. E tem uma mensagem para nós, que nós não vemos Ló fazer. Na separação de Abraão e Ló, quero que você preste atenção nisso, tá? Preste atenção nisso, porque eu estou vendo isso com os meus olhos acontecendo. Lembra quando a prosperidade deles, tem a referência aí? Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. Não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia o quê? Sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Nessa separação, Ló,
Abraão disse para Ló assim: olha, a terra está diante de você, querido. Escolhe para onde você quer ir. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a frente, eu vou para trás. Escolhe. Aí, o justo Ló, diga essa palavra comigo, que nós vamos entrar num ponto bem tocante. Diga: o justo Ló. O justo Ló levantou os seus olhos, não orou, não pediu oração, não pediu direção, não pediu, simplesmente olhou para o lado da campina de Sodoma, que parecia muito bom e muito fértil para o gado, para os negócios, e foi para lá, e armou um acampamento perto de Sodoma. Mas você vai avançar um pouco, você vai ver que de perto de Sodoma, que era um lugar abominável, ele já estava morando dentro de Sodoma. De perto ele estava onde? Não. O perto já estava dentro. O que o justo Ló, que o crente Ló, não teve discernimento, é que aquele lugar não era ambiente para ele morar. Não era ambiente para ele expor a família dele. Não era ambiente para ele estar. O crente Ló achou que estava tudo certo, que estava na bênção, porque ele estava próspero. Os negócios estavam crescendo, estavam prosperando. O crente Ló não discerniu que aquilo estava errado, que aquele ambiente não era para ele. E o crente Ló foi, e morando naquele lugar, não se deu conta que aquele lugar, Deus estava prestes a destruir com tudo. E ele seria destruído com tudo. Mas Abraão intercede por aquele povo, intercede, Deus manda o anjo ir lá para retirar Abraão daquele lugar. Quando o anjo chegou, o lugar era tão corrompido que o anjo chegou na figura de dois rapazes lindos. O lugar era tão corrompido que aqueles homens já alvoroçados já correram para cima e foi para a casa dele e dizendo assim: põe para fora esses homens que nós queremos ter relação com eles. Olha o lugar, olha que coisa louca. Põe para fora esses homens. Aí o crente Ló que amava os negócios, o crente Ló que amava o dinheiro, o crente Ló que amava só riqueza, virou para eles e falou assim: não, meu senhor, não cometa essa loucura, eu tenho 2 filhas virgens aqui que nunca tiveram relação com homem, leva as minhas filhas. Tá certo isso? Parece espiritual, né? Parece espiritual. Anjo que se defenda, meu filho. Anjo, os anjos cegaram aquele povo, ninguém enxergou nada. Quando o anjo cegou, ninguém conseguia enxergar. Se aqueles anjos quisessem fulminar aqueles homens, fulminaria. Parece espiritual, mas não tinha amor à família. Tinha amor ao quê? Ao dinheiro. Aí, o crente Ló, que não tem influência nenhuma sobre a família, não tem poder nenhum sobre a família, ele vai para poder falar para os genros: olha, o anjo está falando, vamos embora, vamos fugir daqui, vamos embora porque esse lugar vai ser destruído. Sabe o que os genros fizeram? Ai, que besteira. Porque a fé dele não influenciou, mas ele foi influenciado, a casa dele foi influenciada. O crente, quando ele está ainda perdendo o tempo que já deveria ter vazado, o anjo, por misericórdia, arrasta ele naquele lugar pela mão. Arrasta ele, que é o que tem que fazer com muita gente muitas vezes. Tem que arrancar de onde está, senão vai morrer. Aí, corre e não olha para trás. Corre e não olha para trás. Então saíram correndo. O que a mulher dele fez? Olhou para trás e aconteceu o que com ela? Morreu, virou uma estátua de sal, morreu. Perdeu a mulher, por quê? Porque aquele ambiente entrou dentro dela. Ele achava que era bom para os negócios, negócios acima de tudo, a família não importa, o lugar aqui não importa, o que importa são os negócios, o que importa é a influência. Quanto nós vamos levar isso aqui? Levou tudo, perdeu
tudo a mulher perdeu, aí corre, vai para uma caverna, vai morar. O crente Ló perdeu toda a sua riqueza, o crente Ló perdeu a sua esposa, o crente Ló foi morar numa caverna. Aí, as filhas do crente Ló, as meninas virgens, dizem assim, não tem homem aqui perto de nós, né? Não tem, e como é que vai ser a nossa descendência? Nós não temos outra alternativa, o seguinte, vamos embriagar o papai. Hoje vou eu, amanhã vai você. E a gente embriaga o papai e a gente continua com a descendência. As meninas virgens só de corpo. Está entendendo? Porque aquele ambiente já tinha entrado. Quem está entendendo? E o crente Ló. Que crente, né? Está entendendo? Que crente. Que coisa incrível, que discernimento do crente Ló. Aí, o crente Ló é pai, avô de uma geração maldita, moabita e amonita, que foi um problema para o povo de Deus uma vida inteira. Meu ponto de partida, eu teria dito assim, a gente sempre fala que Abraão era para ter saído sozinho, mas ele levou Ló. Ló que está pegando carona na bênção. Então, quando começou a surgir desavença entre os rebanhos, porque a prosperidade era muita, na minha opinião, Ló tinha que falar assim, o que você quiser fazer, pode fazer, se eu tiver que vender, eu vou vender, mas eu não quero sair de perto de você. Porque tem gente que é bênção na vida da gente. Tem gente que enquanto a gente está junto com eles, é só bênção na vida da gente. Tem gente que quando a gente sai de perto, é quando começa a desgraceira na vida da gente. Está entendendo ou não? Sim ou não? Saul, quando ele perdeu a unção, o Senhor falou para Samuel, não tenha mais dó dele, porque eu não tenho mais. O texto diz que ele nunca mais viu. E por ele não estar mais com Samuel, foi uma tragédia atrás da outra na vida dele. É uma desgraça atrás da outra na vida dele. Então, presta atenção. Quem é o pai? Vamos lá. Diga comigo, o crente Ló. Certo? Qual é a descendência do crente Ló? Eu sei que fez cri. Qual? Os moabitas são bênção? Ungidos do Senhor? Deus tem propósito com eles? Eu vou te falar qual é o propósito que Deus tinha com eles: destruição. Que é um povo maldito. Então quer dizer que o crente Ló gerou filhos malditos. Porque não teve temor, não orou, não pediu oração, não tinha relacionamento com Deus. Você vê lá Abraão levantando os altares, levantando, orando, adorando, levantando o altar, orando, adorando. Você não vê o crente lá. Quem é a descendência de Abraão? Isaac, Jacó e as 12 tribos e nós. Olha a descendência. Mas o crente lá. Agora eu vou perguntar: quem quer a unção do crente lá? Então não tem a mentalidade do crente lá. Não tem a fé do crente lá. Acho que não tem problema ir para perto, morar em Sodoma. É só eu não me deixar contaminar. Entra num chiqueiro. Entra lá, vamos ver se você não sai cheirando porco e cheio de lama. Dá para entrar e sair? Limpinho, bonitinho, e você sai de lá do mesmo jeito? Sim ou não? Tem chiqueiro que a gente não entra. Tem chiqueiro que a gente não vai. Que não é para nós, não é o ambiente para nós.
É isso. O crente está cheio de crentes que não cuida do que é seu, que não pede direção de Deus, que não pede a unção de Deus. Aí está lá Abraão, onde chega, levanta o altar, adora o Senhor. Aonde chega, honra o Senhor, levanta, sacrifica ao Senhor, comunhão com Deus. Teve suas falhas, teve seus erros, mas se acertava com Deus rapidamente. Deus é a prioridade na vida. Às vezes a gente precisa voltar lá. Lá onde nós levantamos o primeiro altar. Onde nós vivemos o primeiro amor. Ele foi para próximo de Sodoma porque ele queria o quê? Parecia uma campina. Bom, pasto verde. E ele terminou com o quê? Nada. Pobre, miserável, morando numa caverna. E ignorou sinais, porque você sabe que teve uma guerra antes que levou ele escravo e todo o patrimônio dele. Abraão foi lá resgatar. O que ele fez quando Abraão resgatou e libertou ele com todos os bens dele? Ele voltou para lá. Não era para ele ter falado assim, opa, tem alguma coisa errada, vou ficar nesse meio, não. Ó, entrar aqui, eu já fui, Deus me deu esse livramento, agora eu vou continuar aqui? Não. Quem está entendendo? É sério, gente. Crente Ló ou crente Abraão? Crente Ló ou crente Abraão? Isso não é história não, tá? Vai por mim. Estou vivendo isso. Estou socorrendo esse tipo de situação. Vai por mim, tem pastores me pedindo socorro por essa situação. Vai na internet que você vai ver ministérios derretendo. Ministérios inteiros derretendo. Quando o Senhor vier, será que vai encontrar fé na terra? Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Diga comigo, muitos serão purificados? Diga alvejados e refinados. Mas os ímpios, lê. E grave que esse ímpio não está lá fora. Tem muito ímpio aqui dentro. Tem gente que será purificado, tem gente que será refinado, alvejado, mas ímpios, mentalidade ímpia, continuará ímpio. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quem está entendendo? Sabe, o meu temor por ver histórias, ele é gigantesco. Ele é gigantesco. Eu sempre falo para vocês, talvez um dia eu consiga pregar de uma forma que estremeça de cima e embaixo, mas Jesus não fez isso, né? Jesus não conseguiu esse feito também. Porque se ele tivesse conseguido, Judas, vendo tudo que Judas fez, ele não teria se vendido. Temor seria maior. Temor é uma decisão. Aonde você quer passar a sua eternidade vai ser uma decisão. Porque mesmo com Jesus, teve gente que achou a mensagem de Jesus dura, difícil, virou as costas e abandonou Jesus. Muitos. Mas quando eu prego como eu estou pregando hoje, é por amor à sua vida. É por amor à sua descendência. É para que você tenha o seu
os seus dias, os seus últimos dias, sejam gloriosos e que você possa alcançar o alvo que é a sua coroa, a sua recompensa. Todos nós vamos receber uma coroa, uma recompensa. Fique em pé, por gentileza. Volta o versículo anterior, por favor. Diga mais uma vez comigo: muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios, o quê? O Senhor está falando. Daniel, prega. Daniel, fala. Muita gente será purificada. O Espírito Santo está falando a mesma coisa conosco hoje. Muitas pessoas vão sair daqui purificadas, alvejadas, refinadas, santificadas. Eu espero que todos. Eu espero que até aqueles que têm pensamento ímpio, mentalidade ímpia, seja sábio. Porque o texto diz: os sábios sim, os sábios ouvirão. Nós falamos, né? Fracasso e derrota deixam rastros. Está o exemplo aí. O justo Abraão tinha comunhão, tinha relacionamento, tinha temor, estava lá orando pelos seus, orando. O justo Abraão virou para o seu servo e falou assim: você vai me fazer uma promessa, e você vai cumprir essa promessa. Você vai buscar uma mulher para o meu filho, na minha terra, do meu povo. Você vai me prometer que você não vai permitir que o meu filho que se case com uma cananeia. Aí vem essa descendência linda, gloriosa. Vale lembrar que um lugar vazio é um lugar vazio, mas ele não vai ficar vazio. Se o Espírito de Deus não o ocupar, ele não vai ficar vazio. Deus nos chamou para um propósito lindo, poderoso. Nós somos, se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Nós somos chamados para impactar, nós somos chamados para dar sequência nisso. E a gente começa isso com aqueles que estão ao nosso redor. Nós começamos com o nosso relacionamento com Deus. Posso falar uma coisa bem, com muita delicadeza, mas para botar cada um refletir? Principalmente, não, em geral. Eu vejo muito acontecendo uma coisa que eu gostaria que isso mudasse. Eu vejo às vezes esposas e maridos, a palavra que eu falar para a esposa vai ter mais peso do que a do marido na vida dele. A palavra que eu falar para a esposa vai ter mais peso a palavra que eu falar do que a que o próprio marido falar. E vice-versa. Tem coisa que eu vou falar para o marido que a minha palavra vai ter mais peso.
Tem coisas que eu vou falar para os seus filhos que vai ter mais peso na vida dele do que o que você vai falar. Deveria ser assim? Não. Ah, mas é porque acha que o senhor tem mais conhecimento, mais sabedoria, o senhor é homem de Deus. Ponto. Esse é o ponto. Acabou o problema de qualquer casal aqui se um vê o outro como homem e mulher de Deus. Acabou o problema de qualquer pai se os filhos os verem como homens e mulheres de Deus. Suas palavras serão regra, lei. Porque eles o verão como de Deus. Às vezes os próprios conflitos são porque um quer exercer a autoridade, mas o outro olha e vê assim, mas você não tem direção de Deus. Eu não vejo suas ações debaixo da direção de Deus. E são coisas que precisam mudar. E Deus está nos chamando para isso. Deus quer realizar coisas estrondosas através de nós. Começamos impactando a nossa casa. Impactando as pessoas que estão ao nosso redor. E Deus vai ampliando isso. Deus vai ampliando. Agora nós precisamos ter esse relacionamento com Deus. Nós precisamos ser o crente Abraão e não o crente Ló. O texto diz o justo Ló. Mas ao fim do justo Ló. Era justo. Mas faltou relacionamento. Ele não tinha relacionamento com Deus. Sabe, o justo Ló vivia segundo a fé de Abraão. O dia que ele saiu de perto de Abraão, ele se perdeu completamente. Está entendendo? Quanto Abraão teve com ele, ele teve ali juntinho. O dia que Abraão saiu de perto dele, a vida dele desmoronou. Um lugar vazio. Se tiver vazio do Espírito Santo, a angústia vai entrar. Se tiver vazio do Espírito Santo, a tristeza vai entrar, a mágoa vai entrar, o rancor vai entrar, a raiz de amargura vai entrar, um demônio vai entrar. O demônio vai colocar um monte de sentimentos horríveis, ele vai sufocar a sua fé, ele vai matando aos poucos, internamente, para matar tudo externamente. O lugar não pode ficar vazio. O mal que um dia saiu da sua vida, com todos os problemas que já saiu da sua vida, ele quer voltar. Mas ele não vai voltar sozinho. Ele quer voltar. E se ele voltar, ele volta com 7. Significa 7 vezes pior. Ah, mas antes eu tinha só esse problema, mas agora você tem 7 problemas. Você não tem um, você tem vários problemas. Tudo fruto de um lugar estar vazio. Não deixa vazio, não. Ocupa, enche. Busca a presença de Deus, Espírito Santo. Entra aqui, você só vai ter prazer. Carro, casa, dinheiro vai te dar prazer momentâneo e passageiro. Os poucos meses que você acostumou com ele, ele não te preenche mais. Ele ficou comum. Mas a presença do Espírito Santo na sua vida vai preencher todos os lugares vazios. Todos. Não vai faltar nada, está tudo preenchido. Diga, eu quero Deus na minha vida. Diga, eu quero o Espírito Santo ocupando o lugar dele na minha vida. Feche os seus olhos. Fale com ele. Espírito Santo, ocupa o seu lugar. Espírito Santo, eu ouço essa palavra hoje, eu quero sair daqui refinado, purificado. Eu ouço essa palavra, eu quero sair daqui alvejado. Eu ouço essa palavra
E eu estou abrindo meu coração, porque eu quero que o Senhor entre na minha vida e tome o meu coração. Eu quero que o Senhor ocupe o lugar que é seu. Espírito Santo, não me deixe ser o crente lá. Espírito Santo, não me deixe ser o crente lá. Não me deixe ser o crente lá. Que às vezes está tão cego olhando por uma direção e está esquecendo que tem coisas mais importantes. Não me deixe ser o cego lá. Não me deixe. Senhor, não me deixe ser o crente Ló. Eu não quero ser o crente Ló. Eu não quero ser o crente Ló. Senhor, eu quero ser o crente Abraão, que tem comunhão com o Senhor, que tem relacionamento com o Senhor. Eu quero levantar meus altares ao Senhor, lugar de adoração, de comunhão com o Senhor. Eu quero levantar os meus altares da minha casa. Eu quero levantar os meus altares com a minha família, Senhor. Eu quero levantar os meus altares na minha empresa, lugar de adoração, Senhor. Ocupa o teu lugar. Diga ao Espírito Santo: ocupa o teu lugar, Espírito Santo. Ocupa o teu lugar. Teu coração aberto. Eu quero ser esse que vai sair daqui hoje purificado, alvejado, refinado. O Senhor disse a Daniel: pois as palavras estão seladas e lacradas até o fim. Muitos serão purificados, muitos serão alvejados e refinados. Diga: me refina hoje, me purifica hoje, me limpa hoje, Senhor. Eu quero a tua presença na minha vida. Eu quero ser cheio de ti, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Sem timidez, esqueça quem está do teu lado e só diga a Ele: eu quero o Senhor, eu preciso do Senhor, eu invoco o Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, Espírito Santo. Eu não aceito estar vazio, eu não aceito que o Senhor não ocupe o seu lugar. Ocupe o seu lugar, eu quero o Senhor, Espírito Santo. Acende a tua igreja, Senhor. Acende a tua igreja, Senhor. Põe fogo na tua igreja, Senhor. Aleluia. Diga a Ele: eu não quero ser o morno, Senhor. Eu não quero ser o morno, eu não aceito ser o morno. Eu não quero, eu não aceito ser o morno. Põe fogo, acende o teu fogo. Acende o teu fogo. Acende o teu fogo para não ser o morno. Acende o teu fogo e diga: Senhor, eu não aceito ser o morno. Eu não quero, eu não aceito, eu não vou ser o morno, aquele que o Senhor está a ponto de vomitar. Não, Senhor, eu quero ser aquele que está quente, a fé fervendo, cheio da tua unção, cheio do teu Espírito. Eu quero o teu fogo, Senhor. Dê liberdade ao Espírito Santo para encher a tua vida. Dê liberdade ao Espírito Santo para tomar a tua vida. E diga a Ele: eu quero a tua presença. Eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto, Senhor. Ah, meu Pai, eu quero o teu fogo na minha vida. Eu quero esse coração incendiado. Eu quero um coração incendiado. Eu quero um coração cheio de ti. Oh, Rebassurialas. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Refina, alveja, limpa, purifica, Espírito Santo. Aleluia. Vai. Eu não vou sair daqui vazio. Eu não vou sair daqui vazio. Eu não serei um lugar vazio. Meu coração não será um lugar vazio. Clama a Ele. Clama a Ele, porque Ele quer fazer uma obra linda na tua vida. Ele quer incendiar teu coração. Ele quer botar fogo na tua fé.
Diga: eu quero um coração em chamas, eu quero um coração incendiado, eu quero um coração em chamas da tua presença, eu quero o teu fogo, Senhor, eu quero a tua unção na minha vida. Seja cheio, igreja. Seja cheio, você que é batizado no Espírito Santo. Receba o teu renovo aqui hoje. Receba o teu renovo aqui hoje. Receba o teu renovo aqui hoje. Em nome do Senhor Jesus. Você que há muito tempo não fala em línguas, receba o teu renovo aqui hoje. Receba a unção do Espírito sobre a tua vida. Receba em nome do Senhor Jesus. Receba em nome do Senhor Jesus. Você que é o Espírito Santo na sua vida, receba o Espírito Santo. Receba a unção do Espírito Santo. Receba a presença do Espírito Santo. Seja cheio, cheio. Não fique de boca fechada. Diga: eu te louvo, eu te adoro, eu te dou glórias. Eu te dou aleluia, Senhor. Eu quero o teu fogo, eu quero estar em chamas, Senhor. Leva suri alabachurialas. Oriba suri canta alabachurialas. Vai, Espírito Santo, incendeia a tua igreja, incendeia o teu povo, renova a tua igreja. Põe um fogo novo dentro de cada um. Dê uma unção nova a cada um, Senhor. A cada pessoa, meu Pai, sonda os corações. Aleluia. Sinta a presença dele aqui. Sinta a presença dele na sua vida. Ele vai te refinar. Ele começa a te purificar agora. Você vai sair daqui como o justo Abraão. Você vai sair daqui. Só diga a ele: eu não quero ser a casa vazia, Senhor. Eu não quero ser a casa vazia, Senhor. Diga a ele: eu não quero ser a casa vazia, Senhor. Não! Eu não quero ser a casa vazia. Ocupa o teu lugar, Espírito Santo. 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 Diga a ele: ocupa o teu lugar, Espírito Santo. Eu não serei a casa vazia. Aleluia. Ele tem coisas novas para você. Pode invocar. Pode invocar. Pode invocar. Ele tem coisas novas para você. Ele tem um renovo. Ele tem uma unção nova para você. Ele tem um tempo novo para você. Aleluia. Aleluia. Diga: eu quero intimidade com o Senhor. Eu quero intimidade com o Senhor. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Vem, Pai, me encher com teu Espírito. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Ele está aqui. Sinta Ele te refinando. Sinta Ele te purificando. Sinta. Sinta Ele te alvejando. Sinta. Ele te trouxe aqui para isso. Ele te trouxe aqui para isso. Enche. Aleluia. Chega de religião. Chega de religião. Chega de religião. Deus quer relacionamento. Chega de religião. Aleluia. Diga a Ele: me dê um coração em chamas, Senhor.
Me dê um coração em chama, Senhor. Aleluia. Diga a Ele: enche, Senhor. Receba a presença dele, igreja. Receba a presença dele, igreja. Receba a presença dele, igreja. Aleluia. Seja cheia, igreja. Seja cheia, igreja. Ele está aqui. Seja cheia, igreja. Aleluia. Aleluia. Vai, inunda a tua igreja, Senhor. Inunda a tua igreja. Inunda. Aleluia. Lembre-se que Deus é atraído pela fome. Quanto de fome você tem? Quanto de fome você tem? Quanto? Aleluia. Diga a Ele: até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, enche-me, Deus, até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Diga a Ele: enche. Não vai ser mais um lugar vazio. A sua vida não será mais. O seu corpo, o seu coração. Aleluia. Permaneça com os olhos fechados. Sinta o Senhor te refinando, te purificando. Sinta Ele te alvejando. E Ele vai incendiar seu coração. Eu tenho um ato profético para fazer com você. Eu tenho um ato profético para fazer com você. E você vai poder fazer ele agora. Toma o teu trono, vem reinar. Eu quero que as pessoas que dizem assim: até hoje eu estava sendo o crente Ló, mas eu não quero mais, porque eu vou sair daqui hoje como o crente Abraão. Você sem pressa num ato profético, sem pressa num ato profético. Eu quero que você venha diante do altar. Você dobre os joelhos como Ló e levante. Eu estou me levantando como o crente Abraão a partir de hoje, que terá comunhão com o Senhor, relacionamento com o Senhor, intimidade com o Senhor. Porque eu na minha correria eu tenho sido o crente Ló, mas eu ajoelho como Ló e levanto como o crente Abraão a partir de hoje. Aqueles que sentirem no coração podem fazer isso agora. Nós queremos te ouvir. Você pode dobrar, faz a sua oração e volta. Eu não vou orar por você. Você vai fazer e vai voltar para o seu lugar. Eu me ajoelho como crente Ló
Aí chega, ele fica aqui. E eu levanto. Eu me levanto. Como o crente Abraão a partir de hoje. E assim que fizer, você já pode levantar e voltar para o seu lugar, que outros estão vindo. Pode. Isso. No ato profético. Só auxilia lá. Você fez, pode se levantar e voltar para o seu lugar, que aí você dá lugar para outros. Agora, em mais um ato profético, eu quero que você, se ela for mais próxima, a pessoa que está do seu lado for mais próxima a você, você pode dar um abraço nela. E você vai dizer assim: que não haja nenhum lugar vazio na sua vida, que o Espírito Santo preencha todos os espaços vazios na tua vida. Faça essa declaração: não haverá nenhum lugar vazio na sua vida. O Espírito Santo, Ele preencha, que Ele preencha todos os lugares vazios na sua vida. Não haverá nenhum lugar vazio na sua vida. Não haverá lugar vazio na sua vida. Fala. Não haverá lugar vazio. Que o Espírito Santo preencha. Que o Espírito Santo preencha. Profetiza sobre a tua esposa, sobre o teu marido. Diga: não haverá lugar vazios na nossa vida, porque o Senhor vai preencher todas as lacunas. O Espírito Santo vai preencher todo lugar que estiver vazio. Isso, diga: não haverá lugar vazios. Vai, profetiza. Obreiros, vai em quem estiver sozinho agora e libera essa palavra para a vida dele. Não haverá lugar vazios na sua vida, porque o Senhor vai preencher todos. Não haverá lugar vazio em nossas vidas. Não haverá lugar vazio. Aleluia. Aleluia. Lindo. 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 Louvado seja o Senhor. Não posso esquecer o que fizeste. Aleluia. Tua misericórdia sem fim. Aleluia. 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 Seja cheia, igreja. Seja igreja. Seja cheia, igreja. Seja cheia, igreja. Aleluia. Louvado, adorado seja o Senhor. Levante as suas mãos e declare isso a Ele. Diga: distante de ti, Senhor. Aleluia. Não posso viver. Diga: não vale a pena. Não vale a pena existir. Diga a Ele: escuta o meu clamor, Senhor. Mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Vai com toda a tua fé, diga: Distante de ti, Senhor. não posso viver. Não vale a pena. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor. Mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. E as lutas vêm tentando, mas não consegue. Não consegue.
Não consegue. Essa escuridão procuram me cegar. Mas eu não vou. Mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim, meu Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir longe Escuta o de meu ti. clamor. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, Preciso. preciso de ti. Nós chamamos, Senhor. Nós chamamos. Nós chamamos. Distante de ti, Senhor, Não posso. não posso viver. Não posso. Não vale a pena existir. Aleluia. Escuta. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Levante as suas mãos. Eu te abençoo. Eu libero palavras proféticas para a sua vida nesse domingo. Você começa um novo tempo. Um tempo de glória. De muita unção sobre a tua vida. Que não haja lugares vazios na sua vida. Não haja espaços. Que o Espírito Santo preenche e ocupe. Dê lugar a Ele. Que você saia daqui hoje como o crente Abraão, que tem comunhão, que adora, que tem relacionamento, que tem intimidade com o Senhor. E quem entrou aqui hoje, até hoje, estava aí o crente Ló. O Ló fica aqui. E saiu o Abraão, para cumprir com um propósito grande, lindo, com o chamado que Deus tem para a sua vida, que é maior do que você possa imaginar. Eu te abençoo. Saia daqui cheio dessa graça, desse gozo, dessa alegria na alma, desta unção, e com o lugar ocupado, porque o Espírito Santo tomou o lugar dele. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.